Olá, pessoal! Chegou o momento de falarmos dos números complexos, os números imaginários. Vamos resolver a equação quadrática x² mais 2x mais 5 igual a 0. Temos que a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 5. Usando a fórmula de Bhaskara, nós temos que x é igual a menos b mais ou menos b² menos 4ac dividido por 2a. Fazendo as substituições e calculando, nós chegamos em menos 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2. Tradicionalmente, nós pararíamos a conta aqui e diríamos que não é possível resolver, pois não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Porém, com os números complexos, isso muda um pouquinho. Para que possamos prosseguir e encontrar o valor de x, precisamos calcular a raiz quadrada de menos 16. Até esse momento, no conjunto dos números reais, dizemos que tal feito é impossível, pois precisaríamos encontrar um número real m, de modo que m² seja igual a 16, e esse número real não existe. Nós sabemos que todo número real elevado ao quadrado é positivo, tá bem? A necessidade de obter solução para esse tipo de problema levou os matemáticos a procurar conjuntos numéricos em que o quadrado de certo número pudesse ser negativo. Vários matemáticos ao longo de séculos fizeram estudos no sentido de encontrar um conjunto numérico que permitisse calcular a raiz quadrada de números negativos. Entre eles destacam-se o Girolamo Cardano, tá? Ele viveu de 1501 a 1576, e o Rafael Bombelli, tá? Que viveu de 1526 a 1572. Esses dois matemáticos eles deram início à criação de um conjunto de números em que existisse essa raiz quadrada de número negativo. O responsável pela legitimação de toda a teoria matemática dos números imaginários que a gente estuda hoje é o matemático Johann Carlos Friedrich Gauss, tá? Conhecido popularmente por Gauss. Ele viveu de 1777 a 1855 e foi um grande matemático. Tem muita coisa na matemática que nós usamos hoje, que vocês já estudaram, que foi desenvolvido por Gauss. Ele foi o primeiro a ter uma ideia mais clara sobre os chamados números imaginários, ou os números complexos, e a perceber as vantagens que os matemáticos do século XIX poderiam obter através do aprendizado de sua representação geométrica. Tá? Os números imaginários eles têm grande aplicabilidade dentro da área da engenharia. Universalmente reconhecidos no final de 1840, com base nos estudos de Gauss, os números complexos propiciaram o desenvolvimento de várias teorias matemáticas. Em 1835, o matemático irlandês William Hamilton elaborou uma teoria aritmética dos números complexos, a qual consistia em considerá-los como pares ordenados de números reais e em definir a soma e o produto de tais números. Então, toda a teoria dos números complexos, dos números imaginários, foi construída de maneira a preservar aquilo que já se sabia sobre os números reais, a não se perder aquilo que já se sabia, tá? E funciona, tá? Depois ficou provado que funciona e tem grande aplicabilidade. Aqui vocês têm uma imagem de quem é Gauss, tá? Ele é considerado o príncipe da matemática. Também atuou com grandes contribuições na área da astronomia e da ótica. Os números complexos. Gauss resolveu o problema das raízes quadradas de números negativos definindo o número imaginário i, de modo que i fosse igual à raiz quadrada de menos 1, ou seja, i ao quadrado igual a menos 1. Então, ele inventou um número que elevado ao quadrado dava menos 1. Tá? Voltando à nossa equação introdutória, nós teríamos, né? Menos 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2 ficaria menos 2 mais ou menos raiz quadrada de i ao quadrado. O que foi feito aqui? Tá? Menos 16 foi escrito como sendo menos 1 vezes 16. Nós podemos fazer isso. Tá? E o menos 1 eu troquei pelo i ao quadrado que o Gauss inventou. Tá? Então, ficou 16i ao quadrado. Essa é a troca que foi feita aqui. Menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de i ao quadrado é i, dividido por 2, né? Simplificando,
x1 seria igual a menos 1 mais 2i, e x2 menos 1 menos 2i. Tá bem? Esses carinhas aqui são números complexos. Então, o que muda nos números complexos? Vai aparecer mais alguém vezes i. Veja que as soluções encontradas para a equação não são números reais, né? Esses números são chamados de números complexos, porque eles têm parte imaginária, tá? Definição: o número i que Gauss inventou, de modo que i ao quadrado seja igual a menos 1, ele é chamado de unidade imaginária. Então, os números, a partir de agora, eles passam a ter a parte real e a parte imaginária. Número complexo é todo número que pode ser escrito da forma z igual a mais b vezes i, em que a e b são números reais e i é a unidade imaginária. A forma z igual a mais bi é chamada de forma de número complexo. O coeficiente a é a parte real de z, representada por RE de z. E o coeficiente b é a parte imaginária de z, representada por imagem de z. Então, z igual a mais bi. O a é a parte real e o b é a parte imaginária. Exemplo 1. Z igual a 3 menos 2i é um número complexo com parte real igual a 3 e parte imaginária igual a menos 2. Z igual a menos 7 mais 5i é um número complexo com parte real igual a menos 7 e parte imaginária igual a 5. Z igual a 3 é um número complexo, pois z igual a 3 mais 0 vezes i. Tá? A parte real dele, neste caso, é 3 e a parte imaginária é nula. Tá? Nesse caso, z também é um número real, pois a parte imaginária de z é nula. Todo número real é um número complexo, bem com parte imaginária nula. Z igual a 4i é um número complexo, podendo ser escrito também como z é igual a 0 mais 4i. Parte real nula e parte imaginária igual a 4. Nesse caso, o z é chamado de número imaginário puro, pois a parte real é nula. Igualdade de números complexos. Dados dois números complexos, z igual a mais bi e w igual a c mais di, com a, b, c e d reais, definimos a igualdade z igual a w quando a parte real de z é igual à parte real de w, e a parte imaginária do z é igual à parte imaginária do w. Isso significa o quê? Que o a tem que ser igual ao c e que o b tem que ser igual ao d. Dois números complexos são iguais, c e somente c, suas partes reais são iguais e suas partes imaginárias são iguais. Exemplo 2. Os números complexos z igual a 8 mais b vezes i e w igual a menos raiz de 2i são iguais c e somente c, a valer 8 e b valer menos raiz de 2. Ó. Observem que esses dois caras têm que ser iguais para que os números sejam iguais. Ok? Ó, esse aqui tem que ser igual a este aqui. O conjunto dos números complexos. O surgimento dos números complexos levou a uma ampliação dos conjuntos numéricos, tendo sido criado, então, o conjunto dos complexos, representado por C, e que pode ser definido como: conjunto dos números complexos é igual a Z, tais que Z é igual a mais BI, com A e B que pertencem aos reais, e I ao quadrado igual a menos 1. Observe que se B igual a 0, temos Z igual a A, e dessa forma, Z será um número real. Com isso, observamos que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. E podemos afirmar que todo número real é um número complexo, mas nem todo número complexo é um número real. Veja a seguir a representação dos grandes conjuntos numéricos, agora com a inclusão dos números complexos. Então, imaginem caixas, tá? Em que a gente vai distribuir os números. Essas caixas vão ficar organizadas da seguinte maneira, tá? Os primeiros números que nós conhecemos são os números reais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. São chamados números naturais. É a primeira caixinha aqui.
Os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, tá bem? Os números inteiros estão dentro da caixinha dos números racionais, que incluem as frações, tá? Além dos números racionais, nós temos a caixinha dos números irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Juntando essas caixas, nós construímos o conjunto dos números reais, que até então era o conjunto dos números que nós conhecíamos. Hoje nós ficamos conhecendo também os números imaginários puros, que estão aqui numa caixinha separada, tá? E juntando todos esses números, nós criamos o conjunto dos números complexos. Exemplo 3. Determinar os valores reais de x e y para que o número complexo z igual a x menos 4 mais 2y menos 6i seja um número real. Para que z seja um número real, é preciso que a sua parte imaginária seja nula, ou seja, nós precisamos que 2y menos 6 seja igual a zero. Aí, 2y será igual a 6 e y será igual a 3. Na letra B, nós queremos que o número z seja um número imaginário puro, ou seja, sua parte real precisa ser nula. Então, nós vamos fazer x menos 4 igual a zero, então x vai valer 4. Exemplo 4. Ache os valores reais a e b para que os números complexos z igual a menos 2 mais 5i e w igual a 2a mais b ao quadrado mais 1i sejam iguais. Nós deveremos ter menos 2 igual a 2a, parte real igual a parte real, o que nos dá que o a vale menos 1. E também nós devemos ter parte imaginária igual a parte imaginária. Então, b ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 5. Então, b ao quadrado vai ser 5 menos 1. B ao quadrado vai ser 4. B vai valer 2 ou B vai valer menos 2. Exemplo 5. Resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 5 é igual a zero. Temos que a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 5. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós vamos obter que x1 é igual a 1 mais 2i e x2 é igual a 1 menos 2i. Exemplo 6. Resolver a equação x ao quadrado menos 9 mais x mais 3i igual a zero. Observe que o primeiro e o segundo membro desta equação podem ser escritos como os números complexos, né? Então, x ao quadrado menos 9. Eu vou separar isso aqui, ó. Parte real. E aqui, nós temos a parte imaginária, tá bem? Então, a parte real vai ser igual a zero e a parte imaginária igual a zero. Então, x ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero e x mais 3 tem que ser igual a zero. De x ao quadrado menos 9 igual a zero, a gente sabe que x tem que ser 3 ou x tem que ser menos 3. X mais 3 igual a zero, x tem que ser menos 3. Como o único em comum aqui é o menos 3, nós concluímos que o x deve valer menos 3, porque ele é que é a solução das duas equaçõezinhas, tá? Então, a solução final é menos 3. Operações com números complexos. Da mesma forma que com números reais, podemos pensar em realizar operações com os números complexos. Inicialmente, trabalharemos com as operações com os números complexos em sua forma algébrica. Essas operações são definidas de modo a preservar as propriedades operatórias dos números reais, já que os números complexos são uma ampliação dos números reais. Adição e subtração. Dados dois números complexos, z e w, definimos as operações de adição e subtrações de números complexos da seguinte forma. A adição, somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. E a subtração, subtrair parte real de parte real e parte imaginária de parte imaginária. Na prática, é juntar o que não tem letra e juntar o que tem letra. Tá? Da mesma maneira que nós já estamos acostumados a fazer com expressões algébricas. Tá?
Mesma coisa. O que tem letra com o que tem letra, o que não tem com o que não tem. Exemplo 7. Sejam os números complexos. Z igual a 1 mais 3i e W igual a menos 7 mais i. Z mais W. Z mais W é igual a 1 mais 3i mais menos 7 mais i. Então, fica 1 mais 3i menos 7 mais i. Então, eu vou juntar o 1 com o menos 7 e o 3i com o i. Vou obter menos 6 mais 4i. Fazendo Z menos W, tá? Z menos W vai ser 1 mais 3i menos 7 mais i. Faz o jogo de sinal aqui do negativo, né? Com os outros dois. Junto aquilo que é igual, tá? E tenho como resultado 8 mais 2i. Multiplicação de números complexos. Dados dois números complexos, podemos efetuar a multiplicação entre Z e W aplicando a propriedade distributiva já conhecida. Tá? Então, eu vou fazer A vezes C, A vezes D, BI vezes C, BI vezes DI. Tá? E lembrando que I ao quadrado é igual a menos 1, então, na multiplicação, nós vamos pegar este cara aqui e trocar por menos 1, tá bem? E fica assim. Exemplo 8. Dados Z igual a 3 mais I e W igual a 4 menos 2I, vamos calcular. Z vezes W. Z vezes W, então, vai ser 3 mais I vezes 4 menos 2I. Multiplica todo mundo por todo mundo. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2I, menos 6I. I vezes 4, 4I. I vezes 2I, menos 2I ao quadrado. Tá? Lembrando aqui que menos 2i é menos 1. Menos com menos é mais. 2 vezes 1, 2. Então, por isso que aqui ficou mais 2. E aqui eu já juntei o menos 6i com 4i. Resultado, 14 menos 2i. Agora, 5i vezes w. Tá? Distributiva aqui novamente. Tá bem? Lembrar que i ao quadrado vale menos 1. Então, menos 10 vezes menos 1, 10 positivo. Resultado final, 10 mais 20i. Conjugado de um número complexo. Essa é uma operação nova para vocês, tá? O que é o conjugado? O conjugado de um número complexo, Z igual a mais BI, tá? Ele é indicado por Z barra, tá? É o número complexo Z menos BI, tá? Note que para obter o conjugado de um número complexo, basta trocar o sinal da parte imaginária. É só o sinal da parte imaginária. A gente não mexe no sinal da parte real. Exemplo 9. Conjugado de Z igual a 1 mais I é um número complexo Z barra igual a 1 menos I. O conjugado de W igual a menos 3 menos 5i é um número complexo W barra igual a menos 3 mais 5i. Observem que eu não mexo no sinal da parte real. Eu apenas mexo no sinal da parte imaginária. O conjugado de y igual a 3 é o número complexo y barra igual a 3. Não troco nenhum sinal aqui porque esse número só tem parte real. O conjugado de u igual a menos i é o número complexo u barra igual a i. Aqui sim, tá? O número complexo menos i, ele só tem parte imaginária. E o conjugado troca o sinal da parte imaginária. Então, nós trocamos o sinal dele. A divisão de números complexos. Dados os números complexos z e w, com w diferente de zero, definimos a divisão de z por w como z dividido por w é igual a z vezes w barra dividido por w vezes w barra. Tá? Então, eu vou multiplicar pelo conjugado de w em cima e embaixo. A técnica de multiplicar pelo conjugado também pode ser bastante útil para resolver divisões de expressões algébricas. Ele é bastante usado no cálculo. Exemplo 10. Sendo z igual a menos 2 mais i e w igual a 3 menos 2i, vamos calcular z dividido por w. Tá? Z dividido por w, então, vai ser z vezes w barra dividido por w vezes w barra. Então, fica menos 2 mais i vezes 3 mais 2i. Lembrando aqui, ó,
W barra é 3 mais 2i. Eu troco o sinal só da parte imaginária, tá bem? Então, multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado, resolvendo aqui as multiplicações e agrupando os termos semelhantes, nós chegamos em menos 8 menos i, dividido por 13. W dividido por Z agora, ao contrário do que nós fizemos anteriormente. Então, vai ser W, agora é o conjugado de Z, é o conjugado de quem está embaixo, tá? Lembrando aqui que o conjugado de Z, ele é menos 2 menos i. Trocar o sinal apenas da parte imaginária. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, fica menos 8 mais i sobre 5. Representação geométrica de um número complexo. Da mesma forma que cada número real pode ser associado a um único ponto na reta real, cada número complexo, z igual a a mais bi, poderá ser associado a um único ponto, z igual a ab do plano cartesiano. O plano de representação dos números complexos é chamado de plano de Argand-Gauss. É semelhante ao plano cartesiano que conhecemos. Porém, o eixo horizontal, ou seja, o eixo x, ele vai representar a parte real de cada número complexo. E o eixo y vai representar a parte imaginária de cada número complexo. Então, ali, um ponto z igual a mais bi dos números complexos, ele é levado no ponto z igual a ab, tá, do plano cartesiano. Exemplo 11. Representar no plano de Argand-Gauss os números complexos. Z1 igual a 1 mais 2i, Z2 igual a menos 2 menos 3i, Z3 igual a menos 5i e Z4 igual a 4. Primeiramente, a gente escreve esses números complexos como pontos, tá? Parte real, parte imaginária. Então, o Z1 vai ficar 1 e 2, o Z2 vai ficar menos 2 menos 3, o Z3 vai ficar 0 e menos 5, e o Z4, 4 e 0. Feito isso, nós representamos normalmente esses números no plano cartesiano. Número complexo como um vetor. Acabamos de ver que um número complexo pode ser representado como um ponto no plano de Argand-Gauss. Agora veremos que ele também pode ser representado por um vetor, que é um segmento direto de reta orientado. Um número complexo z pode ser representado no plano de Argand-Gauss por um vetor OZ, tá? De origem no ponto O, 0 e 0, no encontro dos dois eixos, e extremidade final no ponto Z, que representa o número complexo. A representação de um número complexo como um vetor é que nos permitirá calcular seu módulo e seu argumento. Então, aqui, ó, nós temos lá um determinado número complexo que é representado pelo ponto Z, AB, né? E ele pode ser representado pelo vetor, que é esse segmento de reta que vem aqui do centro do plano até o pontinho do vetor, tá bem? Esse aqui é o vetor do número complexo. O módulo de um número complexo é indicado por módulo de Z ou por... esqueci o nome da letra. É o comprimento do vetor OZ, ou seja, é a distância da origem do plano de Argand-Gauss até o ponto Z. É a distância entre dois pontos, o ponto 0, 0 e o ponto do vetor, tá bem? Para calcular o módulo de um número complexo, usamos a fórmula da distância entre dois pontos do plano cartesiano. Como essa distância sempre partirá da origem, sempre vai ser relacionada ao ponto 0, 0, podemos reescrevê-la como sendo módulo de z igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então, o módulo de z é o comprimento do vetor. Argumento de um número complexo. A direção do vetor OZ é dada pelo ângulo θ, formado pelo vetor e pelo semi-eixo real positivo, com 0 menor ou igual que θ menor ou igual que 2π, considerando o sentido anti-horário do plano de Argand-Gauss. Para um número complexo não nulo, z igual a mais bi, o ângulo θ é chamado de argumento de z e representado por arg de z, ou simplesmente pelo θ. Temos que θ é o ângulo tal que
Seno de θ é B sobre módulo de Z. E o cosseno de θ é A sobre módulo de Z. Então, aqui, ó. O θ é esse ângulo aqui. Deixa eu até trocar de cor aqui. Para indicar para vocês, ó. Esse ângulo aqui. Bem? Esse aqui é o argumento do número complexo. É o ângulo que ele forma com o eixo real. Exemplo 12. Considere o número complexo z igual a 2 menos 2i. Represente geometricamente o número complexo como um vetor. Obtenha seu módulo e seu argumento. Nós temos que z, então, é o ponto 2 e menos 2, logo o vetor OZ é 2 e menos 2. Para o módulo, nós temos que o módulo de z vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 mais 4, que é a raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Para o argumento, nós temos que o seno de θ é menos 2 sobre 2 raiz de 2. Ou menos 2 raiz de 2 sobre 2 quando nós fazemos a racionalização. O cosseno de θ é 2 sobre 2 raiz de 2 ou raiz de 2 sobre 2 com a racionalização. Seno negativo e cosseno positivo indicam um ângulo que está no quarto quadrante, tá? E por isso o θ é 7π sobre 4. Aqui estão as referências da aula de hoje. Bons estudos, qualquer dúvida, entrem em contato. Espero vocês para o momento síncrono desta semana.